Boa noite a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Itajubá. Existe aqui presente com a gente alguns dos membros fundadores da igreja, desse período da igreja, do início da igreja? Não. Alguns membros do seu início, logo depois das próximas décadas. O membro mais antigo da igreja, tem aí? Está aqui, presente hoje? Depois da irmã Maria José, mais algum membro? Não? Irmãos aí que tenham 30 anos de membresia na igreja? 40? Mais de 40? 30? Irmã? Fique em pé. 36 anos. Qual é o nome da irmã? Márcia. Mais alguém mais antigo de uma membro da igreja aqui hoje? Sei que existem outros irmãos, mas 36 anos. Quase a idade que eu tenho de vida. Brincadeira. Mas olha só que interessante. 36 anos. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para 68 anos de igreja completando mais um ano do seu aniversário, mais um ano de vida, gosto de pensar que tem sido cada vez um pouco mais raro as igrejas estarem aí comemorando esse tempo de organização e de vida. O pastor Alex pediu para que eu estivesse falando nessas 3 mensagens sobre igreja em tempos pós-modernos. E o desafio desse tema é justamente, pela própria idade da igreja, de entender que ela começou numa outra época, numa outra era, numa transição do modernismo para o agora pós-modernismo. E eu mandei uma mensagem para o Alex e falei assim: você me colocou numa roubada, numa dificuldade danada. E nós vamos, irmãos, a partir de hoje à noite, tem aqui os 3 temas das mensagens de hoje, amanhã cedo e amanhã à noite. Começando hoje, descrevendo ou tentando rapidamente entender os dias de hoje. Você entende os dias de hoje? Difícil. Nós vamos entender aqui. Complicadíssimo. E pior ainda, como ser igreja nos dias de hoje. Já que o mundo está totalmente complicado. Nós vamos entender um pouco mais disso daqui a pouquinho. Amanhã de manhã nós vamos falar de um período em que o homem é o centro da igreja, o grande desafio da igreja de lidar com isso, onde em muitas situações no dia a dia o homem tem sido o centro e tem colocado Deus de lado, e à noite resgatando Deus como o centro da igreja. Esses são os 3 caminhos que nós vamos trilhar aqui nesses próximos dias. E eu gostaria que você abrisse então sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que é o texto onde nós vamos trabalhar neste dia, hoje à noite e amanhã de manhã, pelo menos. Porque nós precisamos ser conhecedores e conhecer os nossos dias. E isso já estava, de alguma forma, sendo anunciado pelo apóstolo Paulo quando ele encaminha essa carta a Timóteo, um jovem pastor que se encontrava com grandes dificuldades no ministério. E Paulo então escreve sua segunda carta, pode passando daí, tá? Segunda carta a Timóteo, encorajando ao ministério. É uma carta muito, muito pessoal do apóstolo Paulo para esse jovem pastor. E ele descreve aí no capítulo 3, versículo 1, a seguinte forma: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Nós vamos ficar apenas com este primeiro versículo, amanhã nós vamos continuar os versículos posteriores, 2, 3, 4 e 5. Mas precisamos entender que os últimos dias estão acontecendo desde a ascensão de Cristo Jesus. Quando Jesus sobe aos céus, quando Jesus é assunto aos céus, é disparado um cronômetro, né, justamente para demonstrar e iniciar esses últimos dias. Até porque já os apóstolos, os discípulos, os seguidores de Jesus, no início da igreja, já esperavam por isso. Jesus ainda não voltou. Por isso estamos vivendo ainda esse período chamado nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós observamos justamente, pode passar o próximo slide, por exemplo, no 1º ao 3º século, perseguição aos cristãos, morte de milhões de crentes. Alguns
historiadores dizem que a semente do cristianismo primitivo era o sangue dos mártires. O show, o Big Brother nessa época, era justamente matar cristão. Esse foi um tempo difícil da igreja. Aí você dizia assim, pastor, mas lá naquele tempo morria gente para chuchu. Como pode ser os dias de hoje, ou como pode o tema que o senhor está propondo dizer que vivemos os piores dias da igreja? Calma, nós vamos chegar lá. Aqueles dias, os primórdios da igreja, não foram fáceis. Mas sabíamos muito bem quem eram os cristãos e quem não eram os cristãos. Havia uma perseguição generalizada. Também, no primeiro e segundo século, havia uma luta em defesa da fé e a doutrina. Vários homens de Deus se levantaram contra algumas heresias dos montanistas, celsos, gnosticismo, filosofia grega, que nós não vamos conseguir entrar aqui porque o tempo não dá, mas porque esses tentavam desacreditar os ensinos de Jesus. Pessoas nesse período da igreja lutavam contra isso. Pais da igreja, como os apologistas da fé, Clemente de Roma, Policarpo, Tertuliano, e por aí, dentre outros. Havia uma luta ferrenha pela fé. As pessoas, ou os pais da igreja, os crentes, lutavam justamente pela doutrina, por aquilo que Jesus havia deixado em seu ensino. Também, ainda do primeiro ao terceiro século, havia conflitos aí sobre a pessoa de Cristo. Muitos conflitos foram travados. Se Jesus foi realmente Deus, se Jesus era homem, várias doutrinas foram ensinadas, mas a igreja continuava e sobrevivendo diante de todos esses desafios. Houve também a organização da igreja primitiva, a fé e a cultura pagã. Como agora a igreja vai lidar com a cultura pagã? Tudo isso, ainda na Idade Média, chamada Era das Trevas, o monasticismo, a origem do papado, misticismo teológico, cruzada. Os irmãos percebem que todos esses temas, tudo isso que eu estou colocando aqui, tudo isso a igreja estava envolvida. Em tudo isso a igreja tinha sua relevância. Por exemplo, a gente percebe também no momento da reforma, novos ideais com a reforma da igreja, Lutero, Calvino, lutando pela palavra de Deus. A palavra de Deus é retomada na igreja. Há uma reforma doutrinária, há uma reforma na igreja. Depois nós vemos aí o iluminismo, o pietismo, o racionalismo, o modernismo e por aí vai. Tempo das grandes missões. Todo esse período, toda essa história, a igreja teve a sua relevância. Seja para o bem, seja para o mal. Até porque a igreja, em alguns desses períodos, realmente se desviou da palavra de Deus, mas de alguma forma ela se encontrava presente. De alguma forma o homem buscava na igreja alguma forma de conhecimento da sua fé, de graça, de amenizar o seu sofrimento. Ainda assim a igreja estava ali. Claro que muitas pessoas, muito se usou de forma errada a igreja. A igreja, em todas as eras, teve esse papel. Em todas as eras conseguimos discernir crentes de não crentes. Principalmente no início da igreja. Se você era um crente, você colocava a sua cabeça a prêmio. Possivelmente seria aí condenado à morte. Esse era o desafio. Em todas as eras houveram lutas pela verdade bíblica. Pela heresia que muitas vezes era pregada dentro da igreja, que foi tentado introduzir na igreja. Havia uma preocupação do homem em sua eternidade. Muito interessante isso. O homem se preocupava com sua eternidade. O homem se preocupava com o céu. Preste bastante atenção nisso. Porque nós vamos observar que nos dias de hoje, essa não é uma preocupação nos tempos pós-modernos. E aí, então, diante disso, estamos entrando nos tempos pós-modernos. Porque, irmãos, pode passar, próximo slide. Muitos, e eu não vou nessa mensagem trabalhar aqui com os irmãos, todo o conceito filosófico da questão pós-moderna, tá bom? Nós não vamos ter uma aula de filosofia, ok? Mas nós vamos fazer uma avaliação
olhar para o nosso período, tentar entender de alguma forma essa época doida que a gente vive, maluca, para que isso seja absorvido por nós e como nós podemos ser igreja neste período difícil, tenebroso. Até os estudiosos, filósofos, têm a dificuldade de definir os tempos pós-modernos. Você acha inúmeras definições sobre isso. Basta você entrar na internet, ler alguns livros de filosofia, alguns historiadores, é muito difícil você entender essa era. Mas alguns entendem que essa era veio justamente como após a modernidade, como de alguma forma foi caracterizada, que foi caracterizada na ciência além da razão. Antes disso, a ciência que dominava a questão. Se você tinha uma dúvida, você buscava na ciência. Havia, inclusive, dentro da igreja, havia dentro desse período, inclusive, uma tentativa de explicar a fé pela própria ciência. Aí nós vamos observar na prática, por exemplo, muitos debates sobre criacionismo, evolucionismo e por aí vai. Muito interessante que essa igreja deu seu início nesse período, nessa transição. Ela foi formada nesse período da modernidade, onde se caracteriza principalmente por essa questão da razão. Era tudo muito certo, as coisas muito bem organizadas, as estruturas eram bem definidas, a organização vinha em primeiro lugar. Era assim. Mas aí vem o pós-moderno e diz, não é bem assim. Porque o pós-modernismo, ele vai dizer o seguinte, até porque depois desse período houve uma decepção entre os modernistas, porque, olha, toda a organização que nós tentamos traçar, todas as explicações à base da ciência, não surtiram efeito. Principalmente depois das duas grandes guerras. Havia uma expectativa no tempo moderno de o homem evoluir, onde o homem traria pela ciência, a sua mente, ao seu coração, uma evolução, e por aí vai. Mas depois das duas grandes guerras, onde bilhões de pessoas, milhões de pessoas morreram, houve uma decepção quanto a isso. O ideal da modernidade havia fracassado. Assim inicia a pós-modernidade. Irmãos, eu estou resumindo muito aqui, tá bom? Porque não dá para a gente entrar em todos os aspectos disso. E aí, há um desencanto social e generalizado em relação à religião, política e ciência. Aquilo que era verdade, aquilo que até então se cria como absoluto, deixou de ser acreditado. Houve uma reação em relação a isso. A verdade absoluta passou a ser questionada. Quando você diz que só Jesus salva, amém? É só por meio de Cristo Jesus que vamos para o céu. Você crê nisso? Isso é uma verdade absoluta? É? Você tem certeza? Absoluta? Mas nos tempos em que nós vivemos, não é bem assim. É bem assim? Se você vai num campus universitário, se você falar isso para o seu amigo no trabalho, se você disser isso para alguém lá na rua, para o seu vizinho, dizer assim para ele, só Jesus Cristo nos leva aos céus. Só Jesus Cristo nos salva. Ele vai, será? Porque eu olhei lá um programa, eu vi um comentário na internet, eu vi um filme na televisão que dizia que nós podemos também ir para o céu dessa forma. Mas o problema ainda é que ele vai dizer assim, beleza, também. E aí você diz assim, vamos lá na igreja para você aprender mais. Ele vem na igreja. Ele vem com você. Mas aí chega na segunda-feira, o espírita, e convida ele para participar de uma reunião espírita. E ele também vai lá também e acha legal. Vem depois uma outra religião mística, por aí. E aí ele diz, vamos lá na minha religião. E ele vai também e diz, tudo bem. Porque todos os caminhos levam a Deus, levam aos céus. Esta é a verdade dos tempos pós-modernos.
Agora, diante disso, nós temos um grande problema. Porque quando nós dissemos aqui que cremos que só Jesus nos leva aos céus, e eu também creio nisso. E eu digo amém com muita força. Ok? Não é isso que o mundo crê. Ficou mais fácil evangelizar nos nossos dias? Nós vamos observar daqui a pouquinho isso. Hoje em dia, o mundo é motivado pela comunicação, o sentir. Precisamos estar conectados, informados o tempo todo. Você já viu quanto tempo você fica no celular, naquele Facebook? Quanto tempo você está aí a todo tempo procurando saber o que está acontecendo lá em Brasília, se a Dilma vai ser impeachmentada ou não, quem são os deputados que vão votar contra ou a favor, o que está acontecendo com o seu time de futebol. Eu estava vindo para cá escutando o meu time de futebol, Sou corintiano. Como diz a minha igreja, nem tudo é perfeito, né? Eu já fui pior corintiano, agora eu já sou um corintiano mais tranquilo. E aí eu estava lá, e aí eu cheguei num determinado... Estava na rádio, escutando uma rádio, e aí chegou e a rádio sumiu, entrou uma outra rádio, e eu fiquei bravo, porque estava só 2-0. E eu não tinha o restante da... Porque eu queria informação. A comunicação. O sentir também é a prioridade dos nossos dias. Se eu não sinto, não tem sentido. Antes, o conhecer é o que valia. Hoje, é o que eu sinto. Como se dá isso na igreja? Antes eu vinha na igreja para aprender a palavra de Deus. Encher a minha cabeça, a minha cachola, para que esse ensinamento transformasse o meu coração. É assim hoje nos nossos dias? Não! A pessoa vem na igreja para sentir algo de Deus. E aí ela diz assim, sabe, eu fui lá naquela igreja, eu senti o pastor falando comigo. E quando eu escuto isso, me dá uma tremedeira assim. Porque, irmãos, quando diz que eu senti o pastor falando comigo, Deus está ficando de lado. A frase deveria ser justamente, olha, eu fui lá na igreja, aprendi a ouvir algo sobre Deus que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e isso tocou o meu coração. E esse aprendizado fez com que agora eu, quando vivia dessa forma, vivo agora de modo diferente. As pessoas sabem muito de Deus em nossos dias. Hoje não é o problema que as pessoas não conhecem, as pessoas conhecem muito de Deus, mas elas preferem sentir algo de Deus. Alguns anos atrás, uma pessoa chegou na igreja, um visitante, estava tendo uma atividade evangelística na igreja, lá em Jundiaí, e ela pediu para que... tinha um membro da igreja e tal, conversei com ela um pouquinho, a gente orou lá, e aí depois, no domingo, ela voltou para a igreja, a gente estava no final do culto, conversei com ela novamente, e ela disse, pastor, deixa eu falar uma coisa bem sincera para o senhor. Eu falei, claro. Eu falei, lá vem, né? Fiquei até com medo. Falei, pô, eu gosto muito do senhor, mas a sua oração é muito fraca. Eu falei, como assim? Não, eu gosto muito do senhor, olha, o senhor ensina bem a palavra de Deus, tudo mais, mas a sua oração é muito fraca. Eu falei, mas por quê? Porque o senhor ora muito baixinho. Aí eu fui, tá bom, né? A gente desviou, eu fui para casa pensando, como assim? É justamente isso, porque as pessoas querem sentir um arrepio, querem sentir uma emoção, pela entonação da voz, pela forma que a gente dramatiza aqui na frente, pela forma que falamos. Irmãos, o pastor Alex sabe muito bem disso, os outros pastores que estão aqui sabem. Conseguimos manipular plateias pelo discurso, entonação de voz, pela música que nós colocamos? Claro que conseguimos. O apelo em nossos dias é o sentir. A informação, o consumo exagerado. E esse consumo também se invadiu a igreja. Nós vamos ver amanhã, bem detalhado isso. O consumo também entrou na igreja. Hoje nós temos consumidores da fé. Se você tem o seu celular aí, não tem? Esses dias eu estava, o meu é o iPhone não, o Galaxy 3.
Alguns já até arrepiaram o cabelo, né? Como assim o senhor tem o Galaxy 3? Já temos o Galaxy 7. Aí eu vi na televisão isso, eu falei para a Linda, nossa, Linda, eu estou defasado em 4. Que coisa. Antes nós usávamos o telefone até que ele quebrasse, né, deixasse de falar. Hoje não. Eu fico esperando o Galaxy 8. Quando vai sair? O consumo. Isso, de alguma forma, entrou na igreja também. Nós vamos discutir amanhã um pouco mais sobre isso. E aí, nesse período em que vivemos, o consumo são fatores essenciais para entender as ideias tradicionais deixaram de ser relevantes e válidas para o homem. Como assim? A doutrina bíblica? Como assim Jesus Cristo como Salvador? O Espírito Santo como Consolador? Essas ideias tradicionais, já teve que responder, aqui só tem uma igreja batista. Da convenção, sim, né? Lá em Jundiaí nós somos em 7 igrejas batistas da convenção. Nós tínhamos a primeira igreja batista que seguiu por caminhos doutrinários que não são bíblicos e que foi, na década de 60, desligada do rol de membros da Convenção Batista Brasileira. E a pergunta principal hoje de um pastor lá na cidade de Jundiaí é assim, você é pastor da igreja batista? A igreja batista lá do centro? Aí a gente tem que... Não é igual a igreja batista lá do centro, porque ela continua ainda com primeira igreja batista. Agora eles estão mudando o nome para Casa de Deus. Onde a doutrina dela é extremamente fora da palavra de Deus. E aí você tem que responder isso, sempre, para as pessoas. Mas a igreja do pastor, ela é uma igreja tradicional ou mais avivada? É uma igreja tradicional ou mais avivada? Você consegue definir isso também? Nós vamos falar um pouquinho do próximo amanhã, na mensagem de amanhã. As ideias tradicionais de família, por exemplo, deixaram de ser relevantes. Família está na Bíblia? Família está na Bíblia? Amém? Está lá desde o início. Deus criou homem e mulher, uniu os dois, serão uma só carne, e aqui agora surge esse núcleo familiar. De um macho e uma fêmea. É assim nos nossos dias? A tradição permaneceu? Não, muito pelo contrário. Inclusive tem a igreja batista. Agora está sendo discutido nas assembleias da Convenção Batista Brasileira, a igreja batista assumindo aí o homossexualismo dentro da igreja. Esse núcleo familiar diferente. As ideias tradicionais não são mais válidas. Também, no pós-modernismo, não precisa, está errada essa frase aí, não há necessidade de defender verdades absolutas das doutrinas bíblicas. Você não precisa mais brigar pela sua doutrina. Você não precisa mais brigar sobre isso que nós acabamos de dizer aqui, sobre a questão do casamento, de um homem e de uma mulher. Não, você entende assim, mas eu entendo assim. E nós damos as mãos, nos abraçamos e vamos viver em paz. Nós não vamos discutir, nós não vamos brigar por isso. Nós não vamos defender as verdades absolutas. Os absolutos, os dogmas, as crenças estão aí para serem descodificados, desconstruídos. Você pega esse negócio de, vou dar um exemplo, de casamento e vamos desconstruir isso. Quem disse que tem que ser homem e mulher? Se 2 homens se amam. Se 2 mulheres se amam. Quem disse? O que vale é o amor. É lindo isso. Não é, não. É em nome de Jesus. Não é lindo isso. Não é assim que o mundo pensa. Há uma desconstrução. Professores. Quantos irmãos aqui, irmãos, são professores? Levantem as mãos. Tem sido cada vez mais difícil isso. Minha esposa é professora. Ela participa de reunião de professores. O professor hoje tem que trabalhar muito pouco, não pode mais trabalhar com essa questão. Tem sido pressionado para justamente
tratar a questão questão do gênero, né? De você ter os meninos, a criança de 3 anos, se achar que ela é menina, tem que deixar ela ser menina. Se ela quer vestir de vestido, deixa ele na escola de vestido. E o professor não pode falar nada. Não é assim, mais ou menos? Pelo menos lá em São Paulo, né? Algumas escolas lá tem acontecido. Minha esposa foi professora na cidade de Jundiaí durante o ano passado e tem sido muito pressionado isso no meio acadêmico. Porque é hostilizada a ideia de uma verdade única, exclusiva e objetiva. Você é muito tradicional, você é muito careta. Você é muito xiita. A natureza tem o seu valor acima do Criador. Hoje as questões ambientais são as que, não estou dizendo e não sou contra as questões ambientais, claro que nós precisamos preservar o meio ambiente, mas muitas vezes essas questões ambientais estão acima do Criador, do próprio ser humano. Tem cachorro sendo tratado muito melhor que muita criança. Não estou dizendo que você deve maltratar o cachorro. Trate bem do seu cachorrinho. Tá bom? Eu trato bem dos meus 2 cachorrinhos que eu tenho lá em casa. João Pedro e Isabela. Porque se eu tenho mais um, não vou dar conta, eu vou tratar mal. Então, só os 2, já está bom demais. Porque eles não estão aqui, senão eles ficam bravos comigo depois. A natureza está acima do Criador. Tem gente aí adorando árvore. Tem gente aí se enfiando no mato e adorando a natureza. A natureza para ser adorada. Eu estava vindo para... Irmãos, Minas Gerais, ô terra linda. Ô terra bonita. Só faltou praia para ficar exuberante. Não é verdade? Eu estava falando para o pastor Alex, eu estava vindo pela Fernão Dias, vendo as montanhas, e aí quando eu vi a hora, eu falei, nossa, eu vou chegar atrasado, porque o pôr do sol do lado esquerdo do carro, eu estava assim olhando as montanhas, lindo, maravilhoso, contemplando aquilo. Ô terra boa, terra bonita, né, Minas Gerais. Mas é assim, o homem procura isso. Preocupação demasiada com os desejos individuais, posses, dinheiro em detrimento ao coletivo. O que vale hoje é a exclusividade. Não é mais o coletivo. Hoje o homem busca o tratamento individualizado. Dependendo da sua... dependendo do valor que você deposita num banco hoje, você é tratado de forma diferente. Personalité. Outro dia eu tive que fazer uma conta num banco por causa do financiamento do meu apartamento, e aí veio lá um cartão exclusivo. Né? Eu falei, mas o que é isso? Não, porque aqui o senhor pode vir direto, falar com o gerente. Não precisa mais passar com esse bando de pobre na fila, não. Cadê, irmãos? O senhor é exclusivo. Isso, né? Uau! Uau! É o mundo que a gente vive. Individualismo. Agora, a gente vai destacar isso. Quais as consequências desse negócio na igreja? Porque o problema é que Deus chamou a igreja para viver de forma coletiva. E aí, quando eu venho com essa ideia individualista dentro da igreja, aí que dá a encrenca. Amanhã a gente vai ver isso. Há também o narcisismo. O que é esse narcisismo crônico? O que é o Narciso? Narciso, segundo a mitologia grega, era uma pessoa onde ele chegava, onde ele ficou, ele gostava tanto dele, ele amava tanto ele mesmo, que ele chegou diante de um riacho e, contemplando o seu reflexo, ele ficou tão paralisado com aquilo que chegou a morrer. Aquilo encantou, a sua beleza encantou tanto os olhos dele, que ele chegou a morrer. Hoje vivemos isso. O narcisismo crônico, amor ao indivíduo, por si próprio, por sua própria imagem. Não é à toa, e aqui não estou dizendo nada contra a academia, nada disso contra a questão de atividade física, né? O que vale hoje é você estar lá numa academia, saradão, bonitão, musculoso, com os bíceps
definidos, com a sua musculatura. Não é assim, não estou dizendo, né? Não sou contra isso, eu também faço a minha corrida, também por uma questão de saúde. Mas em nossos dias, a imagem é extremamente importante. O que importa é o imediato, aqui e agora, pode passar. O presente. E nós vamos, essa parte aqui, amanhã também a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas se o que vale é hoje, uma pergunta para pensarmos, e amanhã a gente discute. Se o que vale é hoje, para que eu me preocupar com o céu? Quando você chega e diz para o seu amigo, olha, Jesus morreu na cruz para nos salvar, somos pecadores, estamos perdidos sem Jesus Cristo. E Ele quer te salvar para que você vá para o céu. Você quer aceitar Jesus para ir para o céu? Não. Mas por quê? Como você não quer o céu? Tá bom aqui, o que vale é hoje. O céu a gente discute depois. Uma vez no evangelismo o cara me respondeu isso. Que vale é hoje, pastor. Que vale é o meu dinheiro no bolso. O que vale é o meu trabalho hoje. Amanhã a gente discute. Jesus também foi, né, questionado por alguns assim, Jesus, tolo, insensato, né? O que vale é hoje, é imediato, as pessoas têm pressa. Você já viu fila de banco? As pessoas como ficam na fila de banco? Né? Ai, que delícia estar na fila de banco. Ai, como eu gosto de ficar na fila do banco. Olha, e aí conversa com a outra. Imagina. Se o caixa do banco, quem trabalha em banco, a irmã trabalha em banco. Não. Fila de posto de saúde. Fila do hospital. Se demorar para atender, dá problema. Se a internet está lenta, se o pastor está demorando com a mensagem, que vale é hoje, a pressa, não é? O eterno é muito subjetivo. O individual substitui os projetos coletivos, onde se aprecia o culto ao corpo, à beleza, aos prazeres, vontade do ser humano. Cara, você tem vontade de comprar aquela bota de couro de piton, de cobra, piton? Custa 60 mil reais, compra. O que importa é o seu desejo. Esse é o mundo louco, é o mundo doido que a gente vive. Eu estava vendo um programa na televisão e estavam lá colocando a bolsa do fulano de tal, né? 60 mil. Ontem eu estava assistindo com a Linda e minha filha. Tem um programa que fala sobre que é sobre vestido de casamento. Numa TV a pago. E aí tinha lá a moça preparando-se para o casamento. E cada vestido, acho que ela apresentou, sei lá, 15, 20 vestidos de casamento, né? E eu falo assim para a Linda, né? Para mim é tudo igual. Desculpa, irmãos, é que eu não sou tão sensível assim. A Linda e a Isabela quer morrer comigo. Mas, e aí, claro que eu noto algumas diferenças, mas ali aquela preocupação, e aí chegou um determinado momento que a preocupação não era mais com o vestido, mas quem tinha feito o vestido e o valor do vestido. Quanto custa? $20 mil, $30 mil. O que importa é isso. Esse que eu quero. É isso que eu quero. E a pessoa fica deprimida com relação a isso. Vivemos momentos de crise. Eu estou fazendo uma série de mensagens lá na igreja. O dinheiro e suas loucuras. O dinheiro é a sua maluquice. E aí semana passada a gente falou sobre isso, que no texto de Jesus, que Jesus diz que não vai faltar comida e nem o que vestir. E aí eu falei, então não precisa ficar ansioso por nada, tá bom? Agora, aí eu falei, bom, mas depende o que você quer comer e o que você quer. Jesus diz, até aqui eu vou. Se você quiser andar além disso, problema seu. É sua vaidade, é o seu coração. E as pessoas estão se acabando de trabalhar e por aí vai. Verdades absolutas, como por exemplo, pecado, justiça, eternidade, salvação são colocadas em dúvida. Você falar para uma pessoa hoje de inferno, como assim? Como você é cruel? Como você pode dizer que uma pessoa vai para o inferno?
Irmãos, quando a gente vai pregar em velório, hoje em dia ser pastor não está fácil. Nunca foi fácil, né? Mas quando você vai pregar num velório de alguém, não é mole. Principalmente quando você sabe que a pessoa não era crente. E eu faço muito velório. Eu já enterrei tanta gente. Às vezes eu brinco lá na igreja, né? Minha oração, como diz a senhora lá que falou que a minha oração é fraca, uma vez uma outra irmã pediu, uma esposa dela, essa mesmo da igreja, pediu para que eu fosse lá no Hospital São Vicente, na UTI, né, orar pelo marido dela, que estava já há muito tempo na UTI, estava bem ruinzinho, e fui lá, orei. Aí eu fui, orei, né, orei com ele, orei com ela, no outro dia o homem morreu. Fiquei depressivo. Não vou orar pelos irmãos não, tá bom? Cadê, irmãos? O homem morreu. Né? E aí você falar, e a pergunta que vem é, pastor, mas e aí, foi para o céu, não foi? Como é que você, né? Porque, claro que você tem que tomar muito cuidado. Eu não falei para a irmã, não, ele está no inferno, viu? Está queimando lá com o capeta, tá? Se ela não aceitar Jesus, ela vai encontrar com ele lá. Tem maluco que fala isso. Não é essa a ideia. De jeito nenhum. Mas, irmãos, se o homem não entender o pecado, o problema que isso traz, a morte eterna, para que ele vai precisar de Jesus? Você vai no cardiologista, ele diz assim, você precisa tomar esse remédio de pressão. Mas por quê? Eu estou mandando você tomar. Toma. Não, mas por quê? Não vou tomar esse remédio. Mas quando ele diz, você tem pressão alta, o seu coração tá com uma hipermetrofia, a sua pressão vai te matar, você vai deixar sua mulher, seus filhos, e se você não tomar esse negócio, você vai morrer. Agora eu tomo. Não é verdade? Vou na minha cardiologista, ela fala assim, primeiro, você está tomando remédio, William? Tô, doutora. Deixa eu ver então a pressão. Está lá, 12/8. É difícil falarmos disso nos nossos dias. Uma fé muito universalista, o suficiente para alcançar a Deus. Afinal de contas, não, fica tranquilo, porque todo mundo vai para o céu. Basta você ter uma fé. Seja em qualquer coisa. Se você tem um pedacinho, um pontinho de fé, você vai para o céu. Por isso, irmãos, vivemos e considero, aqui é uma posição minha, até porque eu sei que você vai dizer, mas o senhor não viveu outras eras, né? A gente pode ver as outras eras ao longo da história da igreja através de livros. Mas considero o pior período da história da igreja. Porque, irmãos, antigamente era muito simples e claro as coisas. Quem era crente e quem não era crente. Quem vai para o céu e quem não vai. Quem é Deus e o que não é Deus. O que é o diabo e o que não é o diabo. Isso era muito claro. Era muito nítido. As pessoas entendiam claramente isso. Mas hoje é assim. Por isso, saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E aqui, para a gente terminar, algumas questões para pensarmos. Você pode, não vai ficar sem dormir sobre essas questões não, tá bom? Quero te ver amanhã cedo aqui para a gente continuar esse papo. Evangelizar é mais fácil nos dias de hoje? Evangelizar é mais fácil nos dias de hoje? Esse dia eu fui evangelizar alguém, uma pessoa, estava conversando assim, aí ele deu a brecha, eu entrei no evangelismo. E essa pessoa começou a falar tanta coisa sobre misticismo, sobre ideias, filosofias e por aí vai, e eu com argumentos, tentando rebater aquilo e tudo mais. E eu fiquei algum tempo conversando com ela e sinceramente, eu fiquei assim depois da conversa, será que ela não entendeu? Eu saí frustrado, porque ela não entendeu nada do que eu disse. Evangelizar é mais fácil nos dias de hoje? Antes você dizia, olha, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Hoje em dia a pessoa diz, isso aqui você está dizendo. Arrogante. Como é você para dizer que eu vou para o inferno? E você que vai para o céu? Não é? Evangelizar é um desafio em nossos dias. O evangelismo é um desafio para nós. Às vezes nós temos
estava conversando lá na igreja, eu não tenho muito hábito de fazer apelo. De vez em quando eu faço. Se você quer crer em Jesus, numa mensagem evangelística, faça essa oração comigo, arrependa dos seus pecados. Você pode vir no final do culto conversar, e às vezes até chama lá na frente para orar e tudo mais. E o que mais me chama a atenção é que às vezes quando a gente chama para orar, lá na frente, levanta às vezes a mesma pessoa que há 2 meses atrás levantou e foi lá na frente de novo. E há 6 meses atrás eu chamei e foi a mesma pessoa. Eu falei, mas será que ela não se converteu, só se convertendo agora? Aí eu vou para casa com dúvida. Eu falei, e agora? Será que ela não tinha crido? Será que ela creu hoje? Será que se eu orar amanhã ela vai crer de novo? Será que ela não entendeu? Será que eu não fui claro? Será que eu não comuniquei direito? Será que eu estou falando alguma coisa errada? O crente ora mais nos dias de hoje? O crente ora mais nos dias de hoje? Infelizmente a gente tem terceirizado a oração, não é? Tem a prestação de serviço de oração. Esses dias eu vi na internet também lá o drive-thru de oração. Você passava no carro lá por uma certa igreja, dava a volta na igreja, aí vinha lá, o que você quer que ora, meu querido? Ah, pastor, ora pelo meu casamento, pelas minhas finanças. Aí ele ora, joga lá uma água e vai, próximo, e assim vai. Também, lá na cidade de Jundiaí, um grupo de pessoas estava reunido. Isso é um fato que ocorreu no aniversário de alguém. E aí, chegou o momento de cantar o parabéns lá, de cortar o bolo, e aí são membros da igreja, crentes da igreja, alguns líderes da igreja. Ligaram para um outro membro da minha igreja, esses não são da minha igreja, mas ligaram para um membro da minha igreja, dizendo assim, olha, fulano, você pode vir aqui no aniversário do fulano, porque nós vamos orar por ele, e não tem ninguém para orar aqui por ele. Aí esse membro da igreja, mas vocês não podem orar aí? Vocês não estão aí? Ora aí, ué. Não, mas aqui ninguém consegue, ninguém sabe orar direito. Membros de igreja batista. Aí ele terceiriza a oração. Pastor, você ora por mim? Claro que a gente vai orar por você. Eu vou orar por você, tenho prazer. Tá bom? Depois que eu orei para o homem e o homem morreu, você não vai querer que eu ore. A gente dá uns exemplos, depois a gente fica... Né? Mas eu oro por você, não tem problema não. Eu oro por você, mas e você? Você tem orado? Você ora. E eu recebo, né, no culto de oração, nós temos de quarta-feira o culto de oração. Tem culto de oração aqui? Na quarta-feira? Irmãos, pouquíssimas igrejas têm culto de oração de quarta-feira. Na maioria das igrejas, ou igrejas batistas, todas acabaram com o culto de oração da quarta-feira. Escola dominical. Tá? Vamos orar. Eu tenho lá, quarta-feira é sagrado, dia de oração. E às vezes tem lá meia dúzia de pessoas, meia dúzia dos membros da minha igreja para orar, não tem problema. São esses guerreiros de oração que estão mantendo a igreja através de suas orações. Excesso de informação bíblica aproximou mais o homem de Deus e da igreja? Existe uma frase que diz que a maior distância do universo é entre a cabeça e o coração do homem. Porque nem tudo que ele entra na sua cabeça vai para o seu coração. Demora. O excesso de informação, as pessoas até sabem mais de Deus, as pessoas têm mais... A Bíblia é o livro mais impresso do mundo. Hoje as pessoas têm a Bíblia na internet, no tablet. Aproximou mais o homem de Deus? Pessoas têm medo da justiça de Deus? Olha, Deus vai castigar. Olha, Deus... Nem o filho tem mais medo da gente, né? O menino, você para que eu vou te dar uma varada. Até se falar de varado na igreja, hoje em dia... Vou denunciar o pastor para o conselho tutelar, está agredindo o seu filho. Né? Uma criança falou isso para o membro da igreja. Chegou lá um pai da igreja, pastor, o senhor estava falando sobre disciplina? Aí eu falei para o meu filho, deu umas varadas nele, ele acabou de apanhar, ele falou assim, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Sabe quantos anos a menina tinha? 4 anos de idade. Aí eu falei, o que você fez? Aí eu virei de novo e dei mais 2 varadas nele. Aí ele falou de novo, não, aí ele chorou e ficou miudinho. É isso aí. Ficou pianinho. Pedagogia. Pedagogia. Pedagogia bíblica. Nem as crianças têm medo mais da justiça. Não é?
Pessoas estão preocupadas com sua eternidade ou sua atualidade. A mentalidade da igreja é para o coletivo ou para o indivíduo. Ficou mais fácil identificar um cristão e um não cristão em nossos dias? Está fácil? Irmãos, tem hora que eu tenho medo de falar que eu sou crente. Piorou quando eu falar seu pastor. Né? O senhor é pastor? Eu falei, ixi, lá vem. Lá vem. É difícil demais. Porque, eu também sou da igreja. Você é da igreja? Verdade que você é de igreja? Verdade? Rapaz, tá feia a coisa. Tá difícil. Tá difícil. O cristianismo nominal. Estava fazendo o meu estágio lá no Palavra da Vida e cuidando dos adolescentes na estância, período que os pais ficam lá, e eu já estou terminando, irmãos. E aí perguntei para ele, num momento de uma atividade, que igreja você frequenta? Não, eu frequento várias igrejas. Mas qual igreja você é membro? Não tem esse negócio de membro. Eu vou na igreja que dá para ir no final de semana, onde está tendo um evento, uma atividade, e assim vai por dia, e assim é. Como assim? Está mais fácil hoje discernir o que é crente e o que não é? Ficou mais fácil hoje o cristão discernir entre o certo e o errado? Está fácil hoje para nós crentes discernirmos o que é certo e o que é errado? E nós não somos tentados em alguns momentos de achar, e quase somos tão pressionados, e quase que nós, como diz Asaf, os meus pés quase desliza, de achar que aquilo realmente está certo. Porque a pressão é tão grande. Tem irmãos aqui com mais de 40 anos de casado? Mais de 40? 35 anos de casado? 30 anos de casado? Lá, irmã, amém. 36, amém. Aí o mundo vai dizer assim, sua louca. Que isso? Como é que a senhora aguentou tudo isso? Aguenta esse negócio? Desculpa, irmã, chamar a senhora de louco. Não é foi uma brincadeira. Mas é o que o mundo fala. Como assim? Como? E aí você começa a ser tão pressionado com isso que você começa quase que a acreditar. Olha, será que eu não tenho razão mesmo? Não deixei de fazer tanta coisa por causa do casamento, ele não me valoriza, ela não me valoriza. E a gente quase começa a achar que está certo. Entre o carnal, discernir o que é carnal e o que é espiritual. Balada gospel dentro da igreja. Irmãos, eu fico. Tem algumas coisas. Algumas pessoas chamam para fazer às vezes algum casamento, e aí eu faço assim, como é que vai ser esse casamento, né? Porque aí eu fui fazer um casamento, aí eu falei de Jesus, eu não sabia que ia isso acontecer lá, aí eu falei de Jesus, não sei o que, tal, e né, preguei sobre o casamento, várias pessoas não crentes, falei sobre o casal, não sei o que, tal, um casamento bonito. Não eram membros da minha igreja. E aí, estava uma festa bem agradável, bem cristã, bem saudável, bem família. Aí chega um maluco DJ lá, porque hoje os casamentos são definidos pela data do DJ. Tá bom? Qual a agenda do DJ? Então você fala Aí o DJ falou, quero convidar o noivo e a noiva a abrir a pista de dança, porque agora nós vamos ter uma balada em família. E aí começou a sair aquele vapor de gelo seco do chão. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus está voltando? E aí aquelas luzes, aqueles raios. Eu falei, que é isso? Só faltou sair o raio. Eu fiquei, e agora? Meu Deus. Aí os meus filhos eram menores e ficaram olhando para mim assim. E agora, pai? Falei, agora vamos embora, meu filho. E foi embora o negócio lá, eu peguei minha família e fui embora. Tá difícil. Mas a gente vê isso onde? No mundo. Mas isso está na igreja, e como com um espiritual. Tem uma igreja lá em Jundiaí, Happy Night. Os adolescentes, eles arrastam as cadeiras da igreja e viram uma rave dentro da igreja. Cristãos morreriam pela sua fé nos dias de hoje? Cristãos morreriam pela sua fé nos dias de hoje?
lutariam pela verdade bíblica. A igreja se tornou mais adoradora nos dias de hoje. Tudo isso nós precisamos pensar. Deus ou o homem é o centro da igreja nos dias de hoje. Queridos, saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão dias terríveis. Esse é o pior período na história da igreja. Difícil. Amanhã eu vou falar um pouquinho da minha igreja. A minha igreja é um bando de pecador miserável, começando pelo pastor. Irmãos, minha igreja, eu vou contar algumas experiências da nossa, mas é uma igreja, mas é de Deus. É do Senhor Jesus. Pessoas são salvas lá, pessoas crentes estão lá adorando a Deus, servindo a Deus, com todos os seus defeitos e as suas dificuldades. Mas tem sido um desafio ser igreja nos dias de hoje. Os irmãos têm problema aqui na igreja? Não, não tem. Só a minha tem. A Igreja Batista Vida Nova. Mas é a igreja do Senhor Jesus. Eu até brinco, eu falo assim, a igreja, o projeto igreja é excelente. É de Deus a igreja. O problema é que nesse negócio tinha os crentes. Entrou os crentes no meio. Brincadeira. Tá? Mas a gente vai... Mas é a igreja do Senhor Jesus. Agora, Jesus deixou diretrizes para essa igreja? Sim. Absolutos para essa igreja? Sim. Deixou uma doutrina para essa igreja? Sim. E nós não podemos abrir mão disso. Por isso, irmãos, amanhã nós vamos trabalhar o segundo período, ou segundo tópico, onde o homem é o centro da igreja. Nós vamos ver o problema disso. Ok? Pastor, mas o senhor vai falar só de problema? Não, eu vou falar também de solução. É que a gente vai devagar, para que você venha no domingo à noite, amanhã à noite. E como nós podemos, como igreja de Jesus, resolver isso? O desafio é de resgatar Deus como centro da igreja. E aqui, irmãos, uma igreja como a dos irmãos, que pela graça de Deus comemora 68 anos. Que desafio, não é? Que desafio. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê e dê a essa igreja, em nome de Jesus, a compreensão dos dias de hoje, mas como a própria palavra de Deus diz, não se amoldando à cultura, ao pensamento dos dias de hoje. Vamos orar? Posso orar pelos irmãos? Pode ficar de pé. Vamos ficar de pé. Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de sermos a Igreja de Cristo Jesus. Igreja conquistada pelo sacrifício e o sangue de Cristo Jesus. Igreja essa que foi alcançada pela morte de Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, queremos que o Senhor nos ajude, como Igreja de Cristo, entendermos os nossos dias difíceis, dias terríveis, mas que ao mesmo tempo possamos olhar para a nossa época e entender quão grandes são os desafios para a igreja do Senhor. E eu quero orar neste momento por esta igreja, em nome de Jesus, onde mais de meio século o Senhor tem cuidado, abençoado, suprido a vida desta igreja. E ela tem se mantido de pé. Em nome de Jesus, rogamos que o Senhor continue fortalecendo a vida desta igreja, fortalecendo esses irmãos, cuidando desta igreja, para que cada dia de sua vida entenda o momento e a época em que ela se encontra, para que ela seja relevante nessa cidade, para que esta igreja tenha relevância nesta comunidade, Senhor Deus, anunciando a Tua palavra, mostrando o Evangelho, o amor de Cristo Jesus.